Olá, gente. Olha, vamos começar a nossa live todo especial, com o maior carinho, dedicação. E hoje nós temos um tema muito especial, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Estamos entrando aqui, já entrou. Oi, Thaís, tudo bem? Opa, estamos entrando. Yaraci, ok. Estamos, né, o pessoal. Oi, Shirley, tudo bem, Shirley? Deus abençoe. Olha, pois vocês que são de Itabaiana, um grande abraço para vocês. Olá, Apropriar, né, Itabaianinha, Itabaiana. Quero deixar um abraço para todos vocês, Barra dos Coqueiros, a Grande Aracaju. Meu Deus, é muito município. Lá de Capela, um abraço, a Tia Iraci, deixa o coração para Capela. Deus ilumine. Oi, Dani, um abraço, minha querida Dani. Estamos juntos, Dani, juntinhos. Então, como eu estava dizendo, gente, hoje é um tema muito esclarecedor, aonde nós vamos falar sobre automutilação. E sabemos que automutilação é algo que não se fala tanto, né? Pela gravidade, né, do que os jovens, adolescentes, a gente que lida com o povo, né? Eu sou uma pessoa, meu nome é Tia Iraci, e eu trabalho com autoajuda com as mulheres. E também trabalho no Unisocial, sou coordenadora do Unisocial. Então eu lido muito com muita gente, né? E a gente percebe quantos são os jovens, são as pessoas, né, que acaba se automutilando. Então nós vamos tirar toda essa dúvida. Inclusive nós vamos ter aqui a psicóloga, a doutora Iaraci, o nome dela. Também temos também a nossa amiga também, a Gerlane, que ela trabalha com essa área, com jovem, ela vai contar a experiência dela, experiência que ela viveu, experiência que ela lida com o jovem que passa por esse comportamento. E às vezes você fica a perguntar, mas por que a pessoa se automutila, mutilação? Mas como pode? Às vezes você fica perguntando, como pode a pessoa se cortar, ou pegar a cabeça, bater algum local, se machucar, né? Fazer algo que venha ferir a si próprio. Ah, como é que pode? Isso é para chamar atenção. Às vezes você, por não entender uma situação tão grave, que é uma situação que é interior, né? Aquela dor na alma, aquela dor que a pessoa não sabe lidar. Esse jovem, esse adolescente não está sabendo lidar com situações, então ele acaba, né, se agredindo, como se fosse se punindo, como se fosse assim uma punição, alguma coisa que ele mesmo como se fosse agredir a si próprio, como se ele fosse se sentir melhor. Então, gente, esse jovem que faz isso não é chamar atenção. Realmente são pessoas que precisam de ajuda, e por isso que eu trouxe esse tema. E eu tenho certeza que a doutora Yaraci, ela vai estar, daqui a pouco ela vai entrar aqui conosco, ela vai nos orientar. Temos também a nossa amiga Gerlane, ela vai nos orientar como, né, de que forma podemos sair de um quadro desse. De repente você que é pai, você que é mãe, inclusive teve uns meses atrás que teve uma mãe que mandou até uma mensagem para mim, dizendo que ela pegou, ela nem sabia que a filha, com 16 anos, estava, né, sofrendo essas lesões, fazendo essas lesões no seu próprio corpo. E ela, sem saber, essa mãe ficou totalmente assim impactada quando ela viu sangue, ela viu a jovem, né, vários cortes no corpo. Então é algo muito sério, um assunto que tem que ser bem falado, trabalhado, e é bom você, até mesmo você que não passa, graças a Deus você não sofre essa situação, esse comportamento, mas você entendendo, você vai poder ajudar aquelas outras pessoas. Talvez um amigo que você tenha, às vezes um familiar, uma pessoa que está próximo de você, e você acaba, né, entendendo melhor o que está se passando na vida deste jovem. Então é muito interessante. E aí, deixa eu ver quem está aqui. Oi, Andréia, tudo bem? Ju, oi, Ju, coraçãozinho, Ju. Oh, linda, que saudade. Tudo bem com vocês? Manu, e aí, Manu? Também quero deixar um grande abraço lá no Nossa Senhora do Socorro. Hoje nós tivemos Unisocial. Quero deixar o meu abraço todo especial para vocês
da EVG, EVJU. Olha, vocês são uma benção, vocês são demais. Meu Deus, como que vocês são guerreiros. Pense no povo guerreiro, é o povo da EVG, FJU. Tamo junto. Caleb também. Ô, Caleb, Deus abençoe todos vocês. Deixa eu ver aqui a doutora chamar para a gente iniciar. Deixa eu ver aqui, chamar aqui para entrar. Doutora Yaraci. Deixa eu ver a outra minha amiga. Deixa eu ver aqui a minha amiga para chamar ela. Ô, Gerlande. Cadê a G? G? Cadê você, Gerlande? Você não está aqui na lista. Vamos ver aqui. Ela não entrou ainda. Não sei o que houve. Vamos ver aqui. Se alguém puder, você que conhece a G, porque eu não tenho como ligar aqui e chamar ela para entrar aí na live. Explicar ela direitinho como que entra. Ela entrou agora. Minha amiga entrou. Deixa eu convidar. Sim, daqui a pouco você está entrando. Oi, tô aqui, eu. Já adicionei você para entrar. Opa, já está chegando. Olá, Olá. E aí, que prazer. tudo bem? Oh, doutora, que maravilha. Estou tão feliz só por estar conosco, nos ajudando nessa missão. Que missão, né, doutora? Minha missão é a Qual situação é a missão? que o jovem passa. É um prazer. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Deixa eu chamar só a outra para a gente começar a conversar. Deixa eu chamar novamente. Vamos ver. Cadê você? Eu já te convidei, Gi. Eu já te convidei, me entra. Convidei ela, mas ela não entrou. Aceite aí, Gê, aceite o convite. Eu já te convidei para você entrar. Opa, conto ela. Mas por que ela não pode entrar? Deixa eu ver aqui novamente aqui. Convidar aqui, acho que ela vai entrar agora. Vamos, Gê, entra aí, ora Deus, já. Gerlândia, Gerlândia. Vamos ver aí que nós queremos você aqui conosco. Deixa eu ver. Oi, Ela entrou, tá vendo, doutora? Que bacana. apanhei um pouquinho aqui, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Olha, primeiramente, vou falar com a doutora Yaraci. Doutora, ó, é um prazer poder receber a senhora. Agradeço que eu sei que é uma guerra, a senhora tem tanto compromisso. E nesse momento, gente, ela está passando situação, o paizinho dela está internado, está se recuperando. Graças a Deus, ele está bem, as orações, está tudo certo, mas você sabe que as responsabilidades, e a nós, mulheres, são tanta responsabilidade, mas graças a Deus ela está conosco para nos ajudar, né, doutora? E aí, dá um alô aí para gente. Oi, gente. Fico assim me sentindo honrada, né, pelo doutora. É, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. A minha estrada, assim, não é tão longa, né? Eu tenho 2 anos, vou fazer 1 ano e meio que terminei o curso de psicologia, mas já estudando, já estava atuando, né? Porque a gente sempre trabalhou com gente, além de ser psicóloga, eu sou pastora também, e trabalho com pessoas, trabalho com comportamento, e fui para a faculdade buscar mais conhecimento sobre o que é um comportamento humano, né? Como é a mente humana, como funciona. Então, estou nessa estrada aí, um pouco nova, mas muito a acrescentar, glória a Deus, aqui com vocês, do que precisar sobre esse tema maravilhoso de automutilação. Que bacana. Muito bom. É muito bom. Sim, Gerlândia, dá um alô aí para todo mundo que está querendo te ouvir. Fala um pouquinho aí. Para mim também é um prazer estar aqui, né, compartilhar também esse tema muito forte que
que o período que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento social, tem crescido muito na adolescentes, jovens, até idosos, que a gente vê que tem acompanhado que está se automutilando também. Então, é muito importante a gente abordar esse assunto. Inclusive, Gerlane, você trabalha com um projeto, né, Help. Me fala, antes da doutora falar, me fala um pouquinho desse projeto Help. Então, é um projeto da FJU, que, como o próprio nome fala, né, ele foi criado para ajudar. E o nosso lema é até esse, né? Não te julgo, te ajudo. Porque como a senhora falou, né, Tiraci, que muitas pessoas pensam que se mutilar, depressão, ansiedade, é frescura, é brincadeira. E não, isso é muito sério, né? Então a gente tem voluntários espalhados em todo o Brasil, em vários países, voluntários que encontraram esse caminho da superação. Mas esses voluntários, outrora, eram pessoas complexadas, tinham traumas por causa de algum abuso, por causa de bullying, por causa de alguma perda que sofreu, tinham desejos de suicídio, tentaram suicídio também. Então, são voluntários que hoje ajudam essas pessoas que passam por isso, né? Que o passado deles é o presente de muitos. Então, a gente tem várias ações. Semanalmente, a gente tem ações. Começou apenas com cartinhas na ponte e a gente alcançou muitas pessoas. Fala um pouquinho dessa cartinha na ponte, que tem gente que não sabe. Explica aí, o que é essa cartinha na ponte? Essas cartinhas têm mensagens de superação. Então, começou com essas cartinhas na ponte, né, de superação, porque a gente sabe que na ponte acontece muito suicídio. Quem passa pela ponte tem pensamentos negativos. Então, começou por aí, de colocar essas cartas de superação, com mensagens de superação, e esse trabalho abrangeu. Então, hoje onde a gente tem pontos estratégicos, onde tem pessoas, ali o Help está, com essas cartas de superação, com mensagens de superação, mas também hoje a gente faz palestras nas escolas, empresas também. Então, a gente leva, o Help leva essa saúde mental das pessoas. Que bacana. Por exemplo, essas cartinhas, eu sei que o grupo, eles a mensagem de superação, aquela mensagem que a pessoa consegue, que ela pode sair da situação, vocês colocam no ponto assim, onde há suicídio, no local que acontece muita coisa entre jovens. Como é que é? A gente coloca não só na ponte, né? A gente coloca nos correios de residência, principalmente nesse período de pandemia, toda semana a gente tá colocando, né? Essas cartas de mensagens de superação. A gente coloca em praças, onde tem movimento de pessoas, a gente leva essa superação, porque a gente sabe que nesses lugares muitas pessoas aparentemente estão sorrindo, está num ciclo de amigo ou de família, mas ali elas enfrentam batalhas de pensamentos, né, que fazem elas se mutilar depois. Então a gente leva aonde tem pessoas, seja uma ou duas, a gente leva essas mensagens de superação. E também a gente tem plataformas também, né? Não só esse trabalho externo que a gente faz, mas a gente também tem plataforma de desabafo, de cantinho de desabafo para poder ajudar essas pessoas também. Que bacana, porque é tudo, né? Tudo que nós viemos a fazer para contribuir de alguma forma, né? Que maravilha. Você imagine uma pessoa que está assim desorientada, está no meio de um movimento, mas ela se sente só, ela se sente assim, ela não como se ela não fizesse parte daquele conjunto, e ali a pessoa está totalmente com a mente, né, atrapalhada, com a mente
confusa, ela está em conflito. Há uma confusão dentro dela e no interior, aquela dor, aquela guerra, né, interior dentro dela, que ela não sabe como resolver isso. E a pessoa ali, ela está sentada num banco de uma praça e ela pega assim, uma cartinha que está ali jogada ali, está em cima do banco, algum local, e ela pega aquela carta e recebe aquela mensagem. Que lindo! Trabalho muito lindo. Parabéns para vocês, porque todos nós podemos contribuir de alguma forma. Tem a formação, como a doutora, né? Ela relatou, ela trabalha com essa parte aí, que motivou a doutora Yaraci a trabalhar, porque ela já trabalhava com essa parte, ela já leva fé, ela já leva motivação, mas ela queria poder trazer, não é, doutor? Muito mais, e mesmo outros que não são ainda profissionais nessa área, mas todos nós podemos ajudar. Não é mesmo, doutora? Fala um pouquinho com a gente aí. Com certeza. Todos nós. A palavra ajuda, a gente fala sobre acolhimento, né? É o sentido do acolher, ter uma escuta como a nossa linguagem, uma escuta ativa, aquela que você vai parar para aquela pessoa, ela se perceber que ela é importante. Essa questão da carta aí é uma missão acolhedora, porque quando ela chega na residência daquela pessoa, ela se sente importante, alguém lembrou de mim, então aciona no contexto emocional dela de que há uma importância, porque também esse indivíduo, essa pessoa, ela vive também com a autoestima baixa. Então, ela não consegue se perceber em valores, ela não consegue se perceber na sua existência. Então, ela fica ali praticamente confusa e perdida dentro de si, buscando significados, ressignificar. Então, quando tem uma atitude dessa, é terapêutica. Essa atitude é terapêutica. Né? E é uma atitude terapêutica, porque está levando, está acolhendo. Né? E a automutilação, ela não é uma doença, né? Que é para deixar claro aqui, não é uma doença, não se trata de uma doença, se trata de um sintoma, é um sintoma. Né? A febre é doença? Não. Febre é um sintoma de que alguma coisa no corpo não está bem. Bem assim, a automutilação é um sintoma de um transtorno, de transtornos mentais. Pode ser uma depressão, pode ser borderline, pode ser uma demência, pode ser o que for, entendeu? Então, assim, e é muito sério isso, não é frescura, porque as pessoas têm isso como uma bobagem, principalmente na fase da adolescência, porque ela começa nessa fase. Isso, realmente é como... Isso, qual a idade que desenvolve, então, pode desenvolver isso? Não, assim, muitos estudiosos, né? Muitos doutores, traz o conhecimento de que ela começa na puberdade, nessa fase, nessa metamorfose, né? Em que sai a infância e entra uma fase desconhecida, que nós chamamos de adolescência. Essa fase de mudança de conceitos, de mudança de corpo, de tudo, né? De amigos. Não é mais aquela amiguinha que brinca comigo de boneca, aquele menininho que brinca comigo de bola, mas já estou entrando para definir grupos. Qual grupo eu vou me encaixar? Então, são várias situações, e nesse momento de crise, de definições, de significações, o adolescente, esse pré-adolescente, ele entra numa fase, em uma crise, que vai desencadeando outras situações, se não tiver uma percepção na casa, na família, se não tiver uma percepção na escola, porque é um conjunto, né? Não é uma só pessoa, não é só a família, também tem a observação também em outro contexto, que é a escola. Então, assim, acontece, na maioria dos casos, acontece nessa fase. O adulto se automutila sim, porque já é um resultado já é um sintoma de um transtorno borderline, entende? Que a pessoa já está ali, já desencadeado já um tipo de transtorno. E nisso aí pode ir sim
para um suicídio pode, mas nem toda toda automutilação é um suicídio. Tem a ideação, sim, sem ser suicídio, e tem a que leva para o suicídio. Mas, assim, tem sim como ser tratado, tem sim como ser recuperado. Eu trabalho com muitos jovens, foi o que me levou à faculdade. Eu sou professora também, né, de pedagogia, Legal. tenho pós-educação especial, Que bacana. falo um pouquinho de Libras, Que bacana. mas, assim, o que me levou foi entrar nesse trabalho aí com jovens, né? Na nossa igreja nós temos um trabalho muito lindo, chama-se Arena Jovem. E um jovem precisou de minha ajuda e eu não sabia o que fazer. Eu tinha meus conhecimentos espirituais, eu tenho minha vida com Deus, e eu vi que precisaria algo na área do conhecimento também, científico. E ele segurou na minha mão e disse, me ajuda, socorro. E aí eu fui procurar saber, estudar, e ele estava vivendo uma fase muito difícil mesmo, ele já queria se suicidar, e aí eu fui trabalhando, ele foi meu laboratório, né? E eu acabei amando, fui conduzindo, é isso, é aquele acolhimento, né? É perceber a situação, percebi tarde demais, nunca é tarde enquanto a vida. Entendi. Nunca é tarde. Doutora Iraci, e no caso assim, tem a respeito de menino ou menina que aparece mais sexo, é igual? Como é que o índice, no caso? Olhe, para o índice, assim, diante das pesquisas, acontece mais com mulher, né? Sexo masculino, né? É o sexo feminino. Feminino, tem mais desenvolvimento. Então, Porque essa questão de grupo, sabe? Essa influência, porque o adolescente ele influencia e é influenciado. Tem a fase do grupo, né? Dos amigos, eles deixam a casa, não que a casa não seja o refrigério, mas assim, aquele grupo é o meu grupo agora. E ali tem muita coisa naquela relação, né? Existem muitos fatos, então aí um vai comunicando para o outro como liberar aquela situação, como lidar na crise, né? Como lidar com o que ele está vivendo. Ele já não vai procurar o pai e a mãe, ele vai procurar o amigo do grupo. Sem contar, né, doutora, porque nós sabemos que há muito assim, por falta mesmo, não é que os pais venham se culpar, mas muitas das vezes nos falta mais o diálogo com os filhos, trazer mais para perto. Nós sabemos que as famílias, né, os pais estão, né, dupla jornada, é muito trabalho, é muito compromisso, e quase não fica em casa, naquele objetivo de trazer, não, uma vida melhor, um conforto, né? Trazer um automóvel para locomover, para trazer um estudo, pagar, né, um plano de saúde. Então, os pais se empenham e acaba que esse jovem acaba ficando assim, muitas das vezes sem diálogo, porque essa idade, eu digo assim, como mãe, né, que a gente chama mãe, e às vezes, e nessa idade da adolescência, é uma idade assim muito, difícil, uma idade muito perigosa. Eu estou falando não como profissional na área, mas como mãe. Porque eu sou mãe de 3 meninos. Hoje, todos 3 já são maior de idade, graças a Deus. São casados, todos 3 casados, né? Têm a sua vida, já venceu já passei por essa fase com os meninos, tudo homens, são 3 homens que eu tive, que Deus me concedeu, que são assim uma benção, que são pessoas assim que eu amo, maravilhosas, não é porque meu filho não, mas são meus filhos, são top. Meninos, a mãezinha, coraçãozinho, eles estão longe. Então, quer dizer que a gente percebe que falta mais trazer para perto também, porque quando está mais próximo, a gente acaba percebendo algo diferente, aquele jovem, aquele filho muito calado, que quase não conversa, que né, está saindo muito, está focando muito em outras coisas, mas está distante. De repente, você é mãe, você que é pai, a tia você está falando como mãe. Às vezes você está vendo seu filho no computador, seu filho ali, aparentemente está dentro de casa, você tem aquela sensação de ter tranquilidade, como seu filho está protegido dentro de casa, mas muitas das vezes ali esse jovem, esse adolescente está sofrendo, está alguma coisa acontecendo com ele
e precisa ter esse apoio, desse diálogo, para que eles não venham ser tão influenciados. Eu acho que a influência é maior, porque essa idade é uma idade que se influencia sim. Mas se estiver distante da sua família, se torna muito mais, a influência, ela entra muito mais rápido, não é, doutora? É, porque assim, ó, os laços familiares, eles precisam ser bem definidos, né? É uma construção. Quando ele é bem firmado, ninguém tem uma receita de como criar filhos, entendeu? Não existe passo a passo. Como é que você vai criar o seu filho? Não. O que você falou foi muito importante, que é uma coisa que eu coloquei aqui. Como vencermos, como lidarmos com uma situação de automutilação na nossa casa? Diálogo. O diálogo, a comunicação, ela é rica, ela é essencial, não só para a automutilação, mas para qualquer situação em casa, porque tudo parte da nossa casa. Ninguém se engane, tudo parte daqui. Se é um trauma, parte de casa. Se é uma baixa autoestima, parte de casa. Entendeu? Então, assim, esses adolescentes, eles precisam, sim, do diálogo. Muitas vezes a gente acha que não... A gente, nessa dinâmica, né, na nossa vida de trabalho, eu lembro da minha professora, ela dizia assim, o importante é o tempo de qualidade. Uhum, uhum. Você pode trabalhar de manhã, de tarde, ou da noite, ou à tarde, qual o período que for, mas qual a qualidade que você tem tido, dado em casa, né? Então, é qualidade na relação que está precisando hoje. Muita gente hoje está em casa por causa do isolamento social, mas tem tido pouca qualidade. Um está lá na internet vendo o que acha melhor, o outro assistindo televisão, outro no celular, e não tem se percebido nisso. Isso. Né? Não tem parado para ter um acolhimento, um diálogo. Uhum. Não procura saber com quem o filho está andando, não procura nem saber. Passa as responsabilidades, na verdade. Isso. Muitas famílias né? passam a responsabilidade para a escola, passam a responsabilidade para a igreja, para Deus fazer alguma coisa, mas todos nós temos uma responsabilidade, sim. Temos, sim. Eu sou mãe de 3 filhos, nós percebemos, como que se percebe esse processo, né? Esse sintoma? Você sabe quem é seu filho, você sabe como ele é em casa. A partir do momento que ele chega, se ele é uma criança, se ele é um adolescente comunicativo e passa uma semana sem comunicação, já tem alguma coisa estranha. Se ele é uma pessoa que interage com os outros e passa a maior parte do tempo em um quarto, isso já tem alguma coisa errada. O que acontece? A gente acha, não, que é um tempo, a gente nem percebe, muitas vezes, né? Vai empurrando, empurrando, quando vai ver, é o coleguinha, porque a maioria é o colega que sabe da automutilação. É o coleguinha que sabe. E eles têm uma forma de se comportar, sim. Eles são isolados, têm pouca comunicação, eles só vivem irritados, têm uma irritabilidade, não tem muita concentração, pouquíssimo diálogo, e tudo esboça realmente sentimento de raiva. Então, já tem aquela situação da agressão. Então, vem trazendo, já dá sinais, entende? E como o pai pedir ajuda, né? A quem? A primeira coisa é perceber que existe um problema, é perceber, reconhecer que seu filho, que essa pessoa está com você, precisa de ajuda. E primeiro, isso aí, depois procurar ajuda, um terapeuta, um psiquiatra. Tem casos que tem que ir logo para o psiquiatra, porque já entrou em um transtorno de borderline, e aí tem que entrar com a medicação. Tem situações assim. Tem outros não, tem outros que já dá para ir para o psicólogo, para ter aquela escuta ativa, para diagnosticar, né? E ali ele conseguir lidar. O que é essa automutilação que eu quero explicar? É um escape. Eu li um artigo
que a autora fala que é um escape, é como se fosse uma válvula de escape. E o que é uma válvula de escape? É quando aquela situação tem uma pressão tão alta, a perto de acontecer uma explosão, e aí aquela válvula vai facilitar o gás sair, vamos supor. Então, eles têm isso como um escape, como um alívio para a alma. Você sabia que existe um neurohormônio chamado endorfina, que ele é desencadeado na hipófise de liberar quando a pessoa ela se automutila, ela sente um alívio. Ela sente um alívio, um prazer, uma satisfação. Ela está transferindo a dor da alma para aquele corte. Não só significa uma punição, mas um alívio daquela pressão emocional. Então, e ele tem dimensão, ele vai mais fininho, depois vai com um corte mais profundo, depois vai até chegar no último estágio, né? E, geralmente corta os pulsos, né? Teve um caso de uma paciente nossa que ela chegou a cortar os pulsos, né? E ficar trancada no quarto para não ter mais a chance de viver. Mas graças a Deus conseguiu salvar. E é isso. Quer que eu fale mais alguma coisa? Eu vou perguntar, aguarda aí que a gente tem muito mais a conversar. Deixa eu só ler a mensagem aqui. A Miriam Salles botou assim: além disso, as autolesões pode ser porta de entrada para formas mais perigosas de tentar sanar suas dores internas, como automutilação. Isso mesmo, Miriam. A Barney, oi, minha prozinha, a Barney está aqui, a esposa do nosso vereador lá de Socorro, o Léo Rocha, a Barniele. Oi, tudo bom, querida? Conheço ela. Conhece, né? Pessoa maravilhosa, né? Aqui está aqui, o diálogo é fundamental em todos os sentidos, realmente. O diálogo é em tudo na vida. É você no seu trabalho, na sua convivência com as pessoas que trabalham contigo, é com o seu vizinho, é no transporte, é você se comunicar no mercado. O diálogo, assim, de você tirar uma dúvida, de uma coisa que você não está entendendo, de repente você recebeu um troco no mercado que você percebe que aquele troco está errado, você dialogar, vem cá, mas esse valor é esse mesmo? O diálogo é para tudo, é casamento, é tudo, tudo, realmente. E aqui a Miranda fala assim: essa violência contra si mesma acontece quando foge do controle, lidar com situações de vida e tantos atos de violência maior, como bater a cabeça contra a parede, criar cortes em seu corpo. É isso aí mesmo que nós estamos falando, Miranda. Obrigada aí, tá, por sua mensagem. Deda cabeleireira. Oi, Deda, boa noite. Ela disse, boa noite, senhorita. Boa noite para você também. E sim, eu quero falar agora com a nossa amiga Gerlane. G, você já viveu, você já se mutilou, você já passou por esse processo? Conta a sua experiência aí, por favor. Então, a automutilação, ela começa não nos cortes, ela dá início aqui, na nossa mente. Então, não só a influência, porque eu não tinha nenhuma influência naquela época, 12 anos atrás, não ouvia falar como se fala hoje, né, de suicídio, de automutilação. Então, eu nunca tinha ouvido falar de automutilação, mas não é só influência, né, de amigos. Existe também várias situações que levam o adolescente, o jovem, a pensar que essa é a solução, que foi um abuso, como a gente comentou, um abuso, um trauma, bullying, que sofreu, se sente complexado, né? Então, começa essa automutilação na mente. Então, começou como em mim? Começou assim, aqueles pensamentos negativos. Sim. Você é um erro, né? Você é um erro. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não é nada. Você é um lixo. Então, começa com esses pensamentos negativos que a gente acaba aceitando, essa batalha, que é uma batalha de pensamentos muito forte, por causa de determinadas situações que a gente passa, problemas, principalmente adolescentes e jovens não sabem lidar com suas emoções, né?
Então, o que que ele pensa? Ele começa a aceitar, né, esses pensamentos negativos. Ah, eu não sou nada. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu sou feia. Eu sou um erro. Eu sou um lixo. Então, aí vem, depois dessa automutilação dos pensamentos, aí vem a segunda fase, que é aquela ideia. Por que você não se corta, não se machuca para aliviar isso aí que você está sentindo? Para ver se você resolve aquela lembrança ruim que você tem daquele abuso. Então, era isso que aconteceu comigo, depois desses pensamentos negativos que eu sofria, que vinha constantemente, porque é uma batalha realmente de pensamentos negativos com os positivos, né? Então, eu aceitei, eu fui aceitando aqueles pensamentos negativos. Então, depois, quando eu vi que, porque como a doutora falou, às vezes chega aquele nível insuportável, vou explodir, pá. Aí vem os toques, aquela ideia. Por que você não se corta para aliviar aquilo que você está sentindo, essa dor que você está sentindo? Corta, que você vai esquecer um pouco dessa lembrança que você está sentindo e você vai focar nesse esporte no seu braço, né? Então, eu me cortava para tentar esquecer. E até na época, né, a minha amiga até falou que era frescura, que era brincadeira e tudo, né? Mas eu sabia do que eu estava enfrentando dentro de mim, essa guerra interior que o jovem, que o adolescente enfrenta. Então, quando eu me cortava, na hora dos cortes, na hora do sangue, né, que a gente, quem se mutila, gosta de ver o sangue, gosta de ver o sangue, porque ela esquece, né? Ela gosta porque ela vai focar no sangue, né? Poxa, tá, ai, tá, estou esvaziando aqui. Mas depois passa. E aí fica duas dores, né? A dor interna, pior porque você fica frustrada, porque não resolveu nada. E a dor dos cortes. Então, quando eu via que não resolvia esse problema interno, que os pensamentos, aquela guerra, aquelas lembranças não estavam funcionando, então eu vou partir para o outro estágio, que a doutora falou, que nem todos fazem isso, né? Mas se elas não vencerem os maus pensamentos, infelizmente vai ficando maior, vai ficando mais forte dentro da gente os pensamentos negativos. Então eu cheguei ao nível, então é melhor eu acabar com tudo, né? Então não tem mais solução para mim, não tem mais jeito. Então aí foi as várias tentativas de suicídio que eu tentei, né? Mas chegou, né? Assim como tem influência negativa, existem pessoas, né, como os voluntários do HELP, que mostra o outro lado, que você às vezes você não tem ninguém para poder, sabe, te incentivar, uma carta como a gente do Help, mas é que nem a gente fala para os adolescentes, para os jovens que a gente acompanha. Quando a gente não está gostando de um canal, tá ruim aquele canal, a gente está assistindo televisão e tá ruim, a gente o quê? Troca. É assim com nossos pensamentos. Então, eu entendi isso. Esses pensamentos estão me fazendo mal, eu tenho que trocar ele. Se eu começar a pensar assim, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Então, a gente vai tendo uma força dentro da gente. Então, por isso que eu falo que tudo começa na nossa mente. A gente ensina o quê? Mudou de canal, mudou de vida, mudou de pensamento, você consegue superar tudo aquilo que você está vivendo. Então, eu comecei a fazer isso, mesmo na minha casa, não tendo uma estrutura, mesmo tendo as lembranças do que já aconteceu comigo, então eu mudava de canal. Sim. Se eu quero superar... E você, nessa época, como que era a sua família dentro de casa? Fala um pouquinho. Então, eu perdi meu pai com 14 anos, então na minha família era muito... não tinha a estrutura de uma família feliz. Então tinha vícios, tinha brigas, não tinha aquele afeto, não tinha diálogo, não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha um eu te amo,
Não tinha nada disso, era muito assim, cada um por si. E eu tinha sintomas que eu não estava bem, porque eu era, como a doutora falou, era muito agressiva. Eu não parava em casa de jeito nenhum. E eu era muito agressiva com a minha família. Então ninguém sabia, como não havia diálogo, então ninguém sabia o que estava acontecendo aqui dentro de mim. Ninguém sabia que eu tentava o suicídio, ninguém sabia que eu me mutilava, ninguém sabia porque era assim, muito afastado dos filhos, né? Então, não tinha estrutura nenhuma. E isso me fez ter esses pensamentos negativos. Ó, ninguém te ama. Eu tinha esse sentimento de rejeição, Isso. de se sentir sozinha. Como se fosse assim, sentia abandonada, como se você não tivesse assim, ninguém te notava, que você não fazia, não tinha importância nenhuma, né? Isso. Isso é muito sério. Só um minutinho aqui, tem uma pergunta para a doutora aqui. Como lidar com essa situação quando é alguém da família? Uma pessoa mandou aqui uma mensagem. Como lidar, doutora, quando é uma pessoa da família? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, tanto da família ou alguém conhecido, a primeira coisa é conversar, é o diálogo, né? E daí levar para uma ajuda realmente psicoterapêutica. Porque só através, né, do psicólogo ou psiquiatra que vai conseguir trazer uma direção para que aquela pessoa consiga passar a lidar com essa situação, porque ela está sem significado. Ela precisa se perceber. Então, não tem como você ajudar a não ser conversando, tendo diálogo e levando para um psicólogo ou um psiquiatra. Não tem outra forma. Ah, eu posso ficar conversando aqui em casa, tal. Não insista só no diálogo, porque já aconteceu. O diálogo, ele previne, Isso, a né? prevenção, Mas né? já sim. Então, já aconteceu. O diálogo, ele sempre vai ser fundamental, gente, me entenda aqui. Mas depois que já está na situação, ele é um suporte, mas ele não vai salvar, ele não vai tratar. Tem que ir para um profissional que entenda de como levar aquele indivíduo a lidar com tudo aquilo que está vivendo. Ressignificar. Foi o que aconteceu com você, que eu acredito, né? A ressignificação, quando se percebeu, viu a identidade, soube quem era. Isso é gradativamente, não é na noite para o dia, Sim. e não é uma Não é uma sessão. mágica. Não, É um não. exercício diário. É Gente, que nem para a gente perder peso, né? Para a gente perder peso, a gente isso. tem que todos os dias ali se exercitar assim com os pensamentos, né, positivos. Todos os dias a gente exercita ele ali até a gente superar aquilo que a gente carrega, aquela lembrança, aquele trauma, aquela rejeição, né? Porque, na verdade, é uma crença. É uma crença limitante, como a gente fala. É uma crença, tem que desconstruir essa crença. É uma coisa que a pessoa não tem dúvida do que seja, que ela não tem valor, que ela não é ninguém, que ela é incapaz, o desvalor, o incapaz, o sem sentido da vida. Então, isso se tornou uma verdade dentro daquela pessoa. E aí, só com a ajuda de um profissional, para desconstruir esse pensamento. Porque lá nesse processo psicoterapêutico, vai ter o questionamento socrático, vai ter a intervenção, né? Ele vai lançar. O psicólogo não vai ditar, o psicólogo não dita regras, ele não vai lá, o psicólogo não aconselha, gente. Eu fui muito corrigida com os meus professores. Não é um aconselhamento, é uma psicoterapia. Eu devolvo a pessoa e ela vai reconstruir no pensamento dela e ela vai se perceber. E por que eu comecei a fazer isso mesmo? Ela vai ver a importância das coisas, entendeu? Ela traz o conteúdo e a gente devolve de outra forma, que ela vai dizer, eu não sou essa pessoa mesmo não, então ela vai se ressignificando.
Primeira coisa é ouvir, diálogo, né? Tem um diálogo e levar para um profissional. Muitos jovens não falam porque tem medo que o adulto pense que é uma brincadeira. A gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes eles fazem tudo escondido porque a gente vai achar que é uma brincadeira. E muitos deles têm medo de apanhar do pai e a mãe, que às vezes não entende também desse processo e trata com uma grosseria no modo de falar. Sai daqui, menino, deixa de besteira. É bobagem isso. Tanta coisa boa dentro de casa, porque às vezes também tem pessoas que têm tudo, né, aparentemente, mas muito vazio por dentro, precisando de atenção, porque foi construído coisas nele, né? Verdade. Então, quando é construído coisas, também pais, cuidado com isso. Coisas não dão base para uma estrutura para os nossos filhos. Não. Elas são um complemento que a gente tem que instruir nos nossos filhos. É o ser, não ter. Construir um significado de existência, do que ele é. Entendeu? Então, o ter é essencial? Você pode botar na melhor escola, isso não depende de classe social. Isso não depende de quem tem ou não tem, de quem estuda numa escola pública ou uma particular, de quem é rico, de quem é pobre. Isso independe. Acontece. É de acordo, assim, um trauma, uma situação, um pensamento negativo que vai aí trazendo dor, porque não consegue lidar com aquilo, não sabe nem por onde começar e não sabe nem o que está acontecendo. E aí se percebe numa situação de resolver da forma que ele acha, de que ela acha. E uma é se cortar. E nem todos se cortam. Tem muitos que, olha, passa a unha, ficam se arranhando. Aí Puxa os cabelos, né? Isso. Puxa os cabelos, que a gente já ouviu muito caso, de puxar os cabelos, também eu fazia isso. Eu quebrava os cacos do copo, né? Isso. Então, A às vezes... são várias coisas, né, que usam para poder esquecer daquilo que está sentindo. Né? E uma coisa assim, às vezes você acha que não está acontecendo nada com seu filho, só porque está passando a unha, né? Aí você vê aquele vermelhão. Eu já vi uma situação dessa. Batendo na mão. Pare, menina, com isso aí você está deixando sua pele vermelha. E aí a gente que é da área, a gente já percebe que uma coisa não está certa, que um negócio já está uma situação disfuncional ali. Né? E a gente quer ajudar, e às vezes a gente não pode, porque a pessoa não se percebeu nisso. Isso. Mas é isso aí. E eu vou falar, até uma pergunta aqui. Eu vou sair no caso da questão da medicação, dessa ajuda psicológica, que realmente é fundamental, é importantíssimo. Tanto é que Deus deixou essa área para uma ferramenta para nos ajudar. Mas aqui tem uma pergunta aqui, e realmente é uma realidade da nossa população. Tem uma pessoa que botou assim: meu Deus, eu tenho 9 filhos. Nem alimentação eu tenho, nem alimentação eu tenho em casa para comer. Como que eu vou buscar uma psicóloga? De que forma eu chego a psicóloga? Porque eu falando como mãe, não a doutora, eu, mãe, né? Eu como povo, eu sou do povo, sou do povão. E hoje mesmo nós fizemos um trabalho no social, realmente. Tem família que não tem nem alimento dentro de casa. Nós entregamos cesta básica, social, esse trabalho social lindo, foi algo maravilhoso. Foi gratificante a gente poder, de alguma forma, ajudar, levar alimento, levar fé, a esperança dessas pessoas. Então, é por isso que é importante também desse projeto que ela vai falar, como a Gelândia fala, como procurar um projeto desse, porque realmente, às vezes, chega a situação que você está
situação tão difícil de muitos filhos e, infelizmente, no Estado não dá essa possibilidade de chegar aos profissionais com facilidade. Até o ortopedista que precisa, isso é a realidade, gente, eu estou falando como povão. Até um exame, uma vista para fazer, cuidar dos dentes, você vê que não tem, uma coisa básica, que teria que ter um otorrino, quer levar a criança no otorrino. Meu Deus, se não tiver, né, aquele processo de esperar, ficar na fila, 3 meses. Olha, eu já conversei com pessoas que têm 5 anos na fila de espera para o ortopedista, gente. Uma coisa simples. Então, 5 anos esperando. Então, essa é a nossa realidade. Mas é por isso que esse projeto, tá? Que ela vai falar como chegar até ele, mas o caminho, tá? O caminho é o profissional, assim como a doutora, psicóloga, ele sabe como agir. Mas a dificuldade, né? Muitas das vezes você quer ter, mas não permite as suas condições, não permite ir. O poder público está só a misericórdia de Deus. Essa eu estou falando até uma indignação como povo, como povão. Eu estou falando aquilo que botou aqui realmente é revoltante. A gente vê que esses profissionais são tão importantes, seja qualquer área. Como é que ajuda? Tira uma dúvida, né? De repente, uma conversa, um medicamento, sim, às vezes precisa, de repente, do estado, o nível que está com a situação, que tem que precisar de passar, mas infelizmente nosso povo né, principalmente nosso povo nordestino, a dificuldade é maior ainda, infelizmente, um povo maravilhoso, um povo, olha, pensa um povo alegre, um povo feliz, uma cidade linda como aqui é Aracaju, Sergipe, um estado assim maravilhoso, ótimo de se morar, ótimo. Quem vem para cá não quer nem ir embora, porque é muito bom morar aqui. Mas, infelizmente, a dificuldade, acesso aos profissionais, os médicos, está muito difícil. Então, Gerlândia, fala um pouquinho, que a gente vai ter que terminar daqui a pouco. Fala um pouquinho como as pessoas procurar o help, que é o primeiro passo. Por exemplo, ela não tem dinheiro, ela já deu entrada lá para ir para o psicólogo e ela não consegue, e está naquela confusão, tem 10, 15 filhos, e ela naquele desespero, mas o help, como que essa pessoa, para chegar ao help, porque ali vocês vão encaminhar, vocês vão ajudar de alguma forma, como que essa pessoa pode chegar até esse projeto? Então, projeto Help, a gente tem várias plataformas, que a gente chama de cantinho de desabafo. Eu não tive acesso a psicólogo, eu não tinha condição, nem minha família também não olhou, né, nem condição também, só condição. Minha família não deu tanta importância àquele problema interno que eu tinha, né? Então, não foi ajuda de psicólogo por causa disso, dessa situação, porque existem várias situações que impedem também de chegar até o profissional. Isso. Então, o que eu encontrei, né, nesse projeto da FJU, né, que tem um Help, faz parte do Help. Então, a gente tem várias plataformas de desabafo. A gente tem as redes sociais, Facebook, Instagram, que é help.fju, e a gente tem uma plataforma, que é o WhatsApp, que é 11 4200 0034. Inclusive, se a pessoa quiser agora entrar, desabafar, conversar, a gente tem atendentes voluntários que vai estar ali para ajudar pessoas que passaram por isso. A gente passou por isso, então a gente se superou, encontrou o caminho da superação e a gente tem como ajudar essas pessoas também. Então ela pode estar entrando em contato, né? 11 4200 0034, onde ela pode desabafar em sigilo, conversar, qualquer hora, qualquer momento, a gente vai estar ali para ajudar. Entendi. E, além do cantinho de desabafo, que a gente tem esses meios, né, tanto redes sociais como o número nacional, como eu falei antes, a gente tem que mudar de pensamento, né, porque por mais que a gente fale para outra pessoa, você consegue, você pode, a gente... Na verdade, se a gente escuta, você não pode, você não é capaz. Ou você pode e é capaz. Isso não faz diferença dentro de mim se eu não acreditar.
Então, eu tenho que acreditar, Tem que né? partir Então, de você. eu tenho que começar a exercitar. Uhum. Começar a exercitar. Você que tem esses pensamentos, se mutila, você tem que começar a exercitar os bons pensamentos. Eu vou conseguir. Eu vou sair dessa situação. E aí ela vai criando força. Foi assim que eu fui parando com isso. Eu fui criando força. Não é uma mágica, é diário, como a gente falou. E eu fui criando essa força dentro de mim até superar a automutilação, ansiedade e todos esses problemas que são sintomas, como a doutora falou. Sintomas de alguma lembrança, de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Que bom, então tá certo. Doutora Yaraci, quer dizer que tem tratamento e tem cura. Fala um pouquinho sobre o tratamento e a cura. Tem, então, é o que ela já falou aí, o tratamento não tem outra forma a não ser, né, psicólogo, psicoterapeuta, Isso. ou uma ONG, é ONG, né, o projeto? É um Help, né? projeto social, Social, isso, um Hel. projeto social, né, que é um projeto que acolhe, né, para quem não tem condições realmente, como ela falou, não tem condições de ir para um consultório psicoterapêutico ou de procurar um psiquiatra, porque até então, se precisar do serviço público, me perdoe, é desafiador, porque tem que passar por um clínico, o clínico ainda tem que perceber se é um transtorno ou não. Muito difícil um clínico passar logo para o psiquiatra. Tem que ter mesmo assim, tem que ter, eu acredito, todas as marcas no corpo, Que maldade. né? Para que chegue até o psiquiatra, para o psiquiatra ainda encaminhar um tratamento psicoterapêutico. Então, assim, graças a Deus, né, que existe o HELP, né? E graças a Deus que existem pessoas voluntárias que podem abraçar, atender, sim, acolher. Eles estão fazendo, por isso que eu falei, é um trabalho psicoterapêutico, né? Eu sei que alguns psicólogos podem até me crucificar, porque tem uns mais taxativos, mas é um trabalho psicoterapêutico. A igreja também é um trabalho psicoterapêutico, entendeu? Porque está acolhendo, está ouvindo, está tendo uma escuta ativa, importante, né? Que aquela pessoa vai se percebendo. Só o fato do indivíduo perceber que ele é importante, já vem um prazer em amor, já vem um estalo no seu consciente, no seu inconsciente, e ei, alguém se importa comigo, entendeu? Então, vem um senso de valor dentro dele, vem um sentimento de valor, vai começando a nascer, e ali só essa pontinha já é a força para vir aquela identidade que foi perdida em um abuso, né? Em um trauma, numa separação, numa palavra. Sabia que até uma palavra maldita ela torna uma crença para aquela pessoa. A gente, infelizmente, o ser humano tem mais facilidade de acreditar no negativo do que no positivo. Tem mais facilidade de ver assim, não, vai dar errado do que dar certo. Infelizmente. E a gente tem que desconstruir esse pensamento. A gente tem que, aquele processo, todo dia. Todo dia, né? Todo dia. O Gerande, vamos dar suas considerações finais. Você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para a gente encerrar nossa live, por favor? É o que o projeto sempre fala. Você não está sozinho, quem está nos ouvindo. Você não está sozinho. Você pode, você consegue. É só acreditar. Quando a gente começa a acreditar nisso, a gente muda a nossa situação. Então, não importa o que aconteceu, eu sei que são muitas lembranças ruins, são muitas situações bem difíceis de esquecer, mas se a gente superar, tem coisas que a gente não esquece, mas a gente pode, igual a gente, voluntários, a gente usa o que a gente passou para ajudar outras pessoas. Isso é superação. Então, hoje são cicatrizes. Hoje são cicatrizes. Não existe mais dor. Então, você que hoje sente dor, amanhã pode ser cicatrizes. Então, começa a superar, começa a pensar positivos,
positivo, comece a exercitar essa fé em você mesma, que eu tenho certeza que amanhã você vai estar ajudando outras pessoas. E se você precisa dessa ajuda a mais, você pode procurar o Help. Ô, Gelane, foi um E foi um prazer. prazer estar aqui. Ah, A gente. primeira vez que eu participo de Ai, live. nem parece, nem parece. Ela está Mas eu estou muito demais, está feliz. demais. Ô, minha mãozinha, obrigada por ter Muito aceitado o bem. convite. Foi assim a sua fala, a sua experiência, que uma coisa que você viveu esse momento da sua vida. Eu tenho certeza que ajudou muita, muita. Assim, você não tem noção do quanto está chegando, aonde está chegando isso, de que forma a semente vai produzir muito, muito, muitos frutos através dessa semente que está sendo lançada aqui. Sim, doutora Iraci, Yaraci, Quero falar, Yaraci, Yaraci. eu quero encerrar, né, minha fala com o grito. Não grite para dentro, grite para fora. Não tenha vergonha de assumir a sua dor. Não tenha vergonha. Corre, porque um vai pensar que é uma besteira, uma bobagem, mas tem aquele que vai te dar importância. Então, grite, não guarde. Procure alguém para você falar, porque eu encontrei muitos jovens escondendo dores, escondendo as ações de automutilação, porque não tinha com quem conversar e nem quem confiar. Eu quero dizer para você que está passando, porque também tem adulto que passa. Se isso está acontecendo com você, não tenha vergonha. Ninguém vai te julgar. Troque o julgamento pela palavra socorro, help, ajuda. Tem ajuda sim para você, tem resposta sim, tem cura sim, tem tratamento sim, e você vai conseguir. Não é da noite para o dia, porque quando se trabalha com coisas subjetivas, não é assim, não é um remedinho que vai resolver tudo. É uma construção de pensamento. É uma desconstrução de pensamento para trazer uma construção de um novo pensamento. E é isso que eu deixo para você. Não cale. Grite para fora, não grite para dentro. Viu, gente? Grite para fora, não para dentro. Olha, foi um prazer, doutora, foi maravilhoso. Aproveitamos assim muito, aprendemos bastante. Muito obrigada, tá, para a senhora ter tirado esse tempinho, que a senhora poderia estar fazendo outras coisas, mas a senhora parou e eu tenho certeza que acrescentou. E o nosso intuito, né, é se doar, né, dividir aquilo. Tanto é que a senhora já escolheu essa profissão de uma forma para ajudar muito mais, que já tem ajudado o espiritual, e com a medicina, né, com todo esse estudo, toda essa construção, só acrescentou muito mais. Ó, muito obrigado para vocês que ficou conosco até essa hora. Ora, um abraço para vocês. Irão mais. Domingo que vem estaremos novamente com outro tema. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer o nosso vereador aqui de Aracaju, o pastor Eduardo Lima. Pastor, obrigado pela força aí no Unisocial, ele nos ajudou muito aqui. Foi lá em Santa Maria, o Unisocial, obrigado, pastor, pela força. O pastor Léo também, vereador lá de Socorro, assim como o pastor Léo Rocha, como o pastor Marcão Neves também, lá de São Cristóvão. Quero agradecer a todos vocês. Somos uma família e todos nós juntos, olha, somos muito mais fortes, né? Muito mais força, a gente vai vir com tudo. E para ajudar, para estender as mãos para aqueles que precisam, e pode contar conosco. A Tia Iraci está aqui, tá? À disposição de todos vocês. E vamos estar interagindo, vamos procurar ajuda, grita, como a doutora falou, que grita para fora. Não é o grito, não adianta ficar para dentro, grita para fora. Pede ajuda, abre a boca e vai lá, que você vai encontrar uma saída. Tem saída, sempre há saída. Então, Deus abençoe vocês. Ó. Minhas convidadas, coraçãozinho, Catiela Sinopó. Isso! Que linda, linda. Pessoa linda demais, gente. Meus Quero te amores. conhecer pessoalmente, viu? Quero conhecer você pessoalmente. Eu vou lá te dar aqui um abraço. Deus, obrigado, tá, minha querida? Você amei, vocês duas são demais. Que Deus ilumine todos vocês. Uma boa noite e tchau. Tchau, Boa gente. noite. Tchau. Tchau, Tchau. terapia.